E aí, Isaac, tudo bom? Meu nome é Petros, eu tenho 20 anos, eu sou membro da Isaac João Pessoa e estou fazendo um vídeo para a aplicação do EB 2019-2020. Por que eu decidi fazer a aplicação para o EB 2019-2020? A gente vai ter que voltar uns 3 meses atrás, porque foi na época que eu estava voltando da minha XP. Eu fui trabalhar no Peru, em Lima, para desenvolver a SDG 4, que é para Educação e Qualidade para Todos. Nesse processo, eu aprendi muita coisa, eu me desenvolvi bastante, e eu vi que eu posso desenvolver muitas coisas ao meu redor, na minha cidade, tanto quanto eu desenvolvi na cidade de Lima. E nós tivemos, claro, pessoas maravilhosas antes da gente, desde 2012 que a Exec João Pessoa foi fundada, nós tivemos pessoas maravilhosas que fizeram essa base que a gente precisa para estar hoje funcionando da maneira que está. Então, em virtude dessas pessoas, nós temos a possibilidade de crescer ainda mais e ser referência nacional hoje vi, passar a ser referência nacional provavelmente no ano que vem também em ADV, em todas as outras áreas, porque essa é a intenção de trabalhar junto com a Exec João Pessoa. E aí o meu objetivo dentro da Exec agora, e também para o próximo ano, é fazer com que todo esse crescimento que nós atingimos desde 2017, que está sendo uma linha de crescimento bem constante, que ele continue dessa maneira para o ano 2018, 2019 no caso, e que esse ano seja tanto de crescimento quanto de batimento de recordes do ano passado e desse ano de 2018. 2019 promete bastante em quesitos de metas, em quesitos de recordes, em quesitos de todos os quesitos possíveis, porque está sendo assim desde 2017. É um ano crescente muito forte e que nós, como a Exec João Pessoa, não pretendemos parar, não pretendemos estagnar em nenhum tipo de área, em nenhuma das áreas no caso. Eu entendo que isso é que é a Exec. Você vai ter momentos de dificuldade, você vai ter momentos de ultrapassar seus limites, ultrapassar barreiras, mas é aí que você cresce, é aí que você se desenvolve como pessoa. É aí que você vai ter aquele conhecimento de saber onde é o seu limite e saber que você pode ultrapassar seu limite. Tudo depende de você e dos seus pontos de vista, dos seus pensamentos, das suas barreiras. E a ESEC considera muito isso. E ao considerar isso, ela faz com que você desenvolva esse tipo de trabalho, esse tipo de projetos consigo mesmo. E isso é uma maneira muito boa e muito gratificante de fazer com que meu trabalho no dia a dia da ESEC João Pessoa seja voltado tanto para o público, que é o nosso objetivo, quanto para mim mesmo, que é um objetivo pessoal que eu tenho dentro da ESEC. E é uma maneira de conseguir lidar com as coisas de uma maneira bem mais leve, sem ser considerado nenhuma obrigatoriedade. É uma responsabilidade, sim, mas não é para mim não levo como uma obrigatoriedade, porque é uma coisa que eu levo mais com naturalidade. E justamente por todos esses aspectos que eu já explanei aqui, que é a questão que eu tenho já uma identificação com a ESEC de uma pessoa, com a ESEC em geral. E de maneira organizada, nós vamos conseguir estabelecer novos objetivos, novas metas para o ano de 2019, de uma maneira que a gente consiga continuar essa linha de crescimento que já foi estabelecida e que já é constante. Vamos continuar dessa maneira, que esse é o ideal, porém com novos objetivos, com novas metas, e que isso tudo vai trazer uma nova cara para a Exec de uma pessoa. É uma mudança de gestão, é um momento de repaginação na nossa história da Exec e também é um momento de se impor, de mostrar sua personalidade e mostrar por que você quer fazer parte desse tipo de projeto. E que eu possa contribuir com a Exec de uma pessoa, não só como membro, mas também como possível membro do EB, e isso me faz ter a expectativa de que essa relação seja tão benéfica, seja muito benéfica, tanto para mim quanto para a própria Exec de uma pessoa e para o público que a gente atinge aqui na nossa cidade.